Estamos nós aqui de novo com a nossa série A Jovem Esposa. Hoje vamos ler a página 39 do livro. Então você que está aqui comigo pelo YouTube, pelo Instagram, seja bem-vindo. Te convido a assistir os episódios anteriores. Nós estamos num tema muito bom, muito interessante, que é a relação sexual, que é o gozo sexual como uma dádiva que Deus deu ao casal para o bom cumprimento da sua finalidade. Hoje nós vamos dar continuidade nesse tema. E para você que está aqui pela primeira vez, nós estamos lendo juntos o livro A Jovem Esposa. Esse livro é belíssimo, ele é fino, ele é pequeno, mas ele aborda todos os assuntos da vida matrimonial. Ele é realmente belíssimo. E nós estamos lendo ele juntos. Então, te convido a assistir os episódios anteriores para que você possa acompanhar de forma mais profunda o que nós estamos refletindo aqui hoje, tá bom? Nós vamos então hoje ler a página 39 do livro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Jesus, Maria e José, a nossa família, vossa é. Então vamos fazer a nossa leitura de hoje. A castidade consiste no fato de os esposos conservarem até a morte a mútua fidelidade conjugal, de modo que intencionalmente nada façam contra a finalidade do matrimônio. Evitem a imoderação nas relações e guardem-se continentes. Muita gente pensa que castidade é somente no namoro, né? Somente na vida de solteira, não ter vida sexual ativa antes do casamento. Mas a castidade vai além disso. A castidade precisa ser vivida também dentro da vida matrimonial. E aqui o autor vem nos explicar a necessidade dessa castidade entre o casal para que haja uma verdadeira e profunda fidelidade conjugal. Diz assim, continua: a fidelidade conjugal é o fundamento do amor e da confiança do esposo. Coloca-te firmemente sobre esta base e faze da delicada fidelidade tua honra e ventura. Gente, isso é muito forte. Eu achei esses parágrafos aqui muito fortes, falando da necessidade dessa vivência da castidade dentro do matrimônio. E quando eu lia, o que me vinha muito, mais do que a traição, o adultério, é a pornografia dentro do matrimônio. Porque às vezes nós caímos na tentação de achar que a quebra da castidade dentro do matrimônio, que o pecado grave dentro do matrimônio é só a infidelidade, é a traição, é eu me relacionar com uma outra pessoa que não seja o meu cônjuge. Mas isso é gravíssimo. Mas não só isso. Até mesmo dentro da relação sexual, o casal ali entre quatro paredes, muitos querem trazer a prostituição para dentro de casa, a pornografia para dentro de casa, e nós percebemos que isso vem destruindo muitos casais, porque é muito mais do que trazer uma pornografia. Você traz ali uma ação diabólica para dentro da sua família. É uma deturpação sem limites dentro da vida matrimonial. E o que é mais grave, a pornografia, ela destrói o ser humano enquanto pessoa. A pornografia, ela gera no corpo do ser humano um vício, uma dependência, como o álcool, como a comida, como o jogo, como a internet. E ela vai destruindo o ser humano mentalmente, espiritualmente, principalmente, né? E destruindo aquele casal, aquela família. O que acontece no nosso cérebro quando nós temos contato com a pornografia? Quando uma pessoa faz uso de drogas, o cérebro dela libera muita dopamina. E ali ela sente muito prazer. A dopamina é o hormônio do prazer. Então tudo que nós fazemos que é prazeroso, nós liberamos essa dopamina no nosso cérebro e nós queremos sempre mais. O que ocorre com a pornografia é o seguinte: quando
eu assisto pornografia, o meu cérebro ele libera muita dopamina. E então eu quero passar por aquilo de novo, eu quero vivenciar aquele prazer de novo. E ali eu assisto mais pornografia e mais dopamina eu expulso do cérebro, né? Uma descarga de dopamina vai saindo do meu cérebro e eu vou sentindo muito prazer. Mas o nosso corpo ele é programado de forma equilibrada. Então eu não posso exceder esse número de dopamina que o meu corpo não comporta. É como se fosse assim, 2 neurônios, os receptores e os que liberam. O que recebe dopamina e o que libera dopamina dentro do meu cérebro. Se eu trago então a pornografia para dentro do meu matrimônio, eu libero a dopamina e esse neurônio recebe e eu sinto muito prazer. Só que é um vício e eu quero sempre mais, porque o ser humano ele não se sacia, ele quer sempre mais. O coração dele não se sente feliz o suficiente nessa terra. Nós precisamos do céu, nós somos criaturas que precisamos de Deus, então as coisas dessa terra não nos satisfazem, então nós queremos sempre mais. E então eu vou criando mais pornografia no meu matrimônio e eu quero mais, sempre mais. E o que acontece? Eu libero tanta dopamina que o meu corpo não é projetado para receber tanta dopamina. Esse neurônio que recebe, ele se fecha e aí ele não recebe mais. Ele diz, né? É muita coisa, isso não é para mim, isso não foi feito para mim. Então ele se fecha e aí ele cria uma defesa e ele não aceita mais receber aquele hormônio de prazer. E eu vou ficando dependente da pornografia, eu vou ficando dependente daquela situação erotizada, errada, deturpada e vou me destruindo psicologicamente. Então o meu cérebro percebe o seguinte, que eu já não estou mais recebendo aquele prazer que eu recebia antes com aquilo que eu fazia. Por quê? O meu neurônio, o meu receptor, ele já não está mais aceitando. E aí eu quero sempre mais e mais e mais, porque eu quero alcançar aquele prazer que eu alcançava. E eu quero mais e mais e sempre mais. Então, tudo que fazemos libera essa dopamina. Quando nós passeamos, quando nós comemos uma comida gostosa, quando nós estamos felizes fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. Isso é um equilíbrio do ser humano, é algo equilibrado. Quando nós temos uma relação sexual saudável com o nosso cônjuge, isso é um equilíbrio, é uma dopamina que é liberada e que nos faz sentir prazer de forma equilibrada. Porém, se essa janela receptor, esse meu receptor, esse neurônio receptor se fecha por causa desse desequilíbrio, eu já não consigo mais sentir prazer nem em coisas simples. E aí o ser humano vai perdendo o prazer nas coisas mais cotidianas da vida. Num passeio com a família, num filme em família, num diálogo, num almoço ali sentado na mesa com a família. Entende? De tanto eu ser dependente daquilo e eu querer sempre mais, mais e mais, os meus receptores do prazer se fecham e eu já não consigo receber prazer nas coisas simples e a minha vida vai perdendo sentido. É grave, isso é gravíssimo. E eu vou perdendo o sentido de viver. E muitos casais entram em depressão e se perdem um do outro por causa disso. E vai buscar prazer onde? Fora de casa. Dentro de casa eu já não consigo sentir mais prazer, então eu busco fora de casa. Tudo começou aonde? Numa vida sexual desregrada, numa quebra de castidade matrimonial, que gerou tudo isso. Hoje em dia, o nosso cérebro ele libera mais dopamina do que os nossos avós. Os nossos bisavós liberavam em uma vida inteira que eles viviam. É muito estímulo, é muita coisas que vemos na mídia, nos filmes, na internet.
Então está dentro de nós um desequilíbrio e nós vamos trazendo isso para a nossa vida matrimonial. E isso destrói a vida de muitos casais. A pornografia, ela prejudica muito o desempenho sexual, ela prejudica o homem e a mulher na sua vida física, causa disfunção erétil, causa ejaculação precoce, depressão, vícios, entre outros transtornos e problemas. Precisamos rezar e pedir a Deus que essas coisas sejam afastadas da nossa vida, do nosso casamento, e tomar a decisão. Se até hoje você viveu isso ou coisas parecidas com isso, procure um sacerdote, se confesse. Não permita que essas coisas diabólicas destruam a sua família, destrua a sua vida matrimonial. Peça a Deus a graça, procure um sacerdote, se confesse. Comece de você essa mudança, para que Deus possa agir e a sua vida seja transformada. O livro continua assim: como esposa, já não te pertences, e sim a teu esposo. Igualmente ele te pertence. Tens deveres mútuos, por isso chama-se a união no matrimônio de dever conjugal. O marido deve-o à esposa, e vice-versa. Quem se nega às solicitações matrimoniais, a pedido de uma das partes, peca gravemente, se não há motivo importante. Não existe dever conjugal no sentido de que a prática do ato seja ordenada aos esposos. Pertencemos um ao outro. Deus desejou que fosse assim. E a minha alegria é fazer o outro feliz. A minha felicidade é fazer o outro feliz, de forma santificante, com a graça de Deus. Se eu permitir que Deus entre no meu matrimônio, se eu permitir que Deus faça a vontade dele no meu matrimônio, se eu tiver uma maturidade suficiente para viver os mandamentos de Deus, para ser fiel ao outro, a viver isso que diz aqui, como esposa já não me pertenço, mas eu me pertenço ao meu esposo. Se eu entender isso, eu não vou errar. Se eu entender isso, o demônio não vai ter abertura para destruir a minha família, para destruir o meu matrimônio. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa graça e essa sabedoria necessária para vivermos todas as bênçãos que Ele tem para derramar sobre a nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.